Mas quando você faz uma pergunta, por que que você saiu do seu último lugar, e do segundo, e do terceiro, e se você perceber que as respostas sempre estão conectadas não nela e sempre algo ou alguém, você está contratando alguém com sentimento de vítima e comportamento vitimismo. Então, assim, é alguém, é essa pessoa que você quer. Olá, pessoal, mais um episódio do nosso podcast, terceiro dessa segunda temporada, né? E hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Um convidado que a gente já estava há algum tempo esperando, né? E prontamente, quando a gente convidou ele foi um dos primeiros convidados lá atrás. Ele falou: Não, com certeza quero fazer parte desse projeto. Está aqui com a gente o Chico Pirma, né? Um dos nossas grandes referências, né? Não só pela empresa hoje, né? Que ele é sócio, que ele é CEO, que mudou, né? O patamar da Zed, mas também pela pessoa que ele é e o tanto que ele nos ajuda, né? No dia a dia. E então estamos aqui hoje com o Chico Pirma, né, Chico? Poxa, maravilha, obrigado pelo convite. Um prazer todo meu aqui estar e sempre parabenizando o crescimento de vocês. Que lindo, né? Vocês falam que a gente contribuiu, mas pode ter certeza que vocês têm um forte impacto aí também no crescimento da Multiplier. Legal. Então é isso, né, gente? Já falou aqui onde que hoje é o principal projeto do Chico, né? Que é a Multiplier da Educação. É, Quase todos os episódios aqui tem alguém que a gente conheceu lá. Então, assim, né, é difícil hoje falar, né, da Zed sem falar da Multiplier. E Chico, né, conta pra gente, assim, né, antes de a gente falar dessa parte profissional, quem que é o Chico aí, onde ninguém vê, né, o que que você faz, o que que você acredita, o que que você acha que, né, que se fosse resumir a tua vida, assim, o que que seria? Certo. Bom, sou natural de Jaraguá do Sul, né? Meus pais aí, seu Zeca Pirman e dona Wanda Pereira Pirman, são naturais de Jaraguá do Sul. Meus avós paternos e maternos também naturais de Jaraguá. Eu sempre fui muito inquieto, né? Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Eu me recordo que eu marcava ponto na cartolina laranjada ainda, com bique, sei lavar copo muito novo. Depois fui garçom, e aí fui evoluindo. Tratei cavalo por muitos anos, fui evoluindo, crescendo. Abri minha primeira empresa com 17 anos, né? No varejo, no setor de materiais de construção. Sou muito grato, aprendi muito com os meus irmãos naquele momento, que eles tinham uma habilidade muito forte na parte analítica, né? E eu mais conectado com o meu DNA no viés humano. E aí fui para o entretenimento, por 12 anos fiz bons eventos em Jaraguá do Sul e várias outras cidades, fora do Brasil também, uma tour de uma das casas que eu tive, que era a Combat, que é um clube para 6.000 pessoas. E aí, voltando para a indústria, porque nesse período eu já por pouco período, por semana, mas eu já estava numa empresa familiar, comércio de sucatas industrial, e daí, quando eu saí da noite, fiquei na gestão dessa empresa familiar, e até que em 2014 descobri minha missão de vida, que era educação, porque eu estava num momento muito desafiador da minha vida, emocionalmente, financeiro. Deu aquele baque assim, em 2 anos, deu um reviravolta. Quando eu saí da noite, eu saí quando estava prosperando muito dentro, né, desse setor, né? Mas eu saí porque quando eu me casei com a Tânia, eu sabia que meu casamento não ia ficar saudável, né? Trabalhando na noite. E essa decisão de você sair de algo que está dando certo não é tão simples assim, né? Mas eu sou muito grato por essa decisão, me senti super guiado por Deus nesse momento, e passei por umas provas que eu tinha que passar, e quando eu me abri, demorou muito isso, né? Fui ler meu primeiro livro com 33 anos de idade, fui buscar ajuda externa somente com 33 anos de idade, mas foi onde me fez muito bem, e eu entendi que eu gostaria e poderia fazer o que fizeram comigo com outras pessoas também. Então, reconheci que minha missão de vida era educação executiva, e aqui estou hoje. A gente vai falar um pouco mais disso daí, né? Então, casado com a dona Tânia, minha esposa maravilhosa, que amo muito, pai do Henrico, uma criança super educada, que tem uma conexão maravilhosa. Esse é um pouco do Chico aí. E hoje, sócio desses caras maravilhosos, que eu sou extremamente, profundamente grato, né? Caetano, fundador da Multiplier, junto com o Eduardo Marcato, James, que é um cara super especial, nos ajuda todos os dias, e o Denis aí, que
sempre tem uma pincelada super ultra especial dele que veio para brilhantar essa sociedade no ecossistema multiplayer. Legal, Chico. Pô, é coisa, né, nessa vida aí que tu já fez, mas, qual que foi você disse que teve uma virada ali em 2014, se eu não me engano, né, que Uhum. você talvez chegou num dos piores momentos da tua vida, pelo que eu entendi, assim, e, tem pessoas que às vezes não conseguem nem voltar, né, fica lá. Uhum, Como é uhum. que você tratou isso, né, e o que que e como que você chegou, né, assim: "Cara, a educação é o talvez seja o que vai mudar a minha vida"? O meu ceticismo sempre teve um lado positivo, toda renúncia tem uma certa glória. Então o ceticismo me trouxe para o estudo, trazer fatos e evidências, então quando eu falava em pessoas eu já sentia que meu viés natural era isso, mas sempre através de fatos e evidências, sempre com ciência, sempre com estudo. Só que eu precisava tirar um pouco as minhas amarras, né. O homem é um bicho racional que é teimoso, pena que a gente se transforma ou por repetição, né, quando você tem um grau de humildade alto, pronto para aprender, você com repetição, você aprende. Mas às vezes você precisa de um alto impacto, né, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente para ter uma transformação de hábitos. Infelizmente eu tive que ir até o fundo do poço para poder, me abrir, para ter ajuda externa, e exatamente por essa dor que eu estava passando, que eu fui entender que não é só a ciência, né, eu faço pós de neurociência, mas não é só a ciência. A conexão humana ela é importante, a empatia é importante, a reciprocidade é importante, porque as pessoas hoje estão com medo de deixar os seus sentimentos, né, "Poxa, eu estou sendo vulnerável", tenho medo da vulnerabilidade, principalmente nós homens, né. E às vezes as mulheres ficam um pouco acanhadas, então quando você atende um time, quando você lidera um time, essa sensibilidade de dar liberdade para que as pessoas se sintam à vontade e entendam que é um ambiente seguro, é muito nobre, mas tem que cuidar, obviamente, para não fomentar o vitimismo, né, que é Uhum. um veneno que fez parte do meu comportamento também no passado. Fui um ótimo vitimista já. Aham, já era uma das hard skills aí. Era uma hard skills minha, boa, boa. Hã. Então, Chico, hoje, né, assim, você se tornou especialista nessa área. É engraçado, né, é uma das coisas que eu sempre que eu já vi em muitos casos, assim. Isso não tá na ciência, mas é uma observação que eu acho, assim. Parece que toda a tua dificuldade, né, uma época da tua vida que você teve essa dificuldade nisso, daqui a pouco você se torna um especialista nisso, né. Então você tinha essa dificuldade, né, e agora você se tornou um especialista em liderança, em cultura, em implantar, né, isso nas empresas, na Multiplier, enfim. E a pergunta que muitas vezes, né, fica, né, para os gestores hoje, usando a tua experiência, como que você faz hoje para contratar as pessoas, né, se tivesse talvez um passo a passo ou alguma dica importante que você daria, assim, de o que que hoje é mais relevante na contratação das pessoas? Uhum. Você falou da hard skills, eu acho que ela é importante ter o passo a passo, é importante ter o método, mas você precisa um pouco das soft skills também, né? E uma terceira que é inner skills, né? Olhar para as nossas habilidades internas ou olhar para o nosso interno. Porque se a gente não tiver uma paciência para olhar para o coração da pessoa de verdade, dificilmente só o método, só o passo provocar uma boa contratação. Agora, poxa, o que que eu gosto de fazer, né, e daí tu fala assim: "Poxa, mas tu lança essa agora já não eu já tô fora". Eu gosto de fazer, eu gosto de marcar, entrevistas sábado de manhã, domingo de manhã, feriado, eu gosto de marcar entrevistas com família, com marido, com esposa, se é jovem eu peço para trazer os pais, e a gente escuta muita gente que contrata líder falando: "Deus me livre, se vir com pai eu nem atendo". Falei: "Como é que é? Se vir com pai e o pai fica fora eu peço para entrar". Uhum. Porque não tem uma virtude mais nobre do que alguém que talvez seja grato aos seus pais, ou tá ali o pai para entender que é um trabalho, que vai botar pressão. Então, a entrevista em si, eu faço de tudo para a pessoa sair da entrevista antes de ela acabar, Uhum. porque clareza é uma coisa que as pessoas estão carentes, né, de autenticidade.
né? E aí você está ciente que eu vou precisar de você depois do horário, você está ciente que eu vou precisar de você no sábado, você está ciente que eu vou precisar de você no domingo. Cara, eu não trabalho sábado, eu não trabalho domingo, não trabalho no feriado, né? A Multiply não abre nesses momentos. Mas por que falar isso? Para controlar a expectativa. Para o dia que você precisar, você não ter que montar uma palestra antes de fazer uma solicitação. E para a pessoa saber que as pessoas que contratam, acho que todo mundo quer provocar um bom ambiente, né? Mas entender que não é uma festa dos ursinhos carinhosos. Um bom ambiente é um ambiente com clareza. Então, quando fala em passo a passo, para mim, eu nunca vou deixar de fazer um ranqueamento de valores da pessoa. E esse ranqueamento de valores existe sim uma técnica, né, para fazer, e não tá aqui o papel, quais são os seus principais valores, isso fica muito mecânico, Uhum. né? Todo mundo faz isso, porque, quer dizer, a maioria faz isso, mas por isso que a maioria das contratações não estão dando certo, porque é sempre uma contratação mecânica. Então, você diagnosticar quais são os comportamentos dela, o que que ela fazia na infância, o que fazia ela sorrir, o que fazia ela acordar cedo, o que fazia ela pegar a bicicleta e andar 1 hora, 2 horas, o que fazia ela construir uma pista de bicicleta, o que fazia ela construir uma casa de brinquedo, o que fazia ela, o que mais deixava ela feliz dentro de uma partida de futebol. Isso já diz muito sobre o DNA, a essência da pessoa, para qual cadeira você vai colocar ela. Então, se é uma pessoa que gostava muito de fazer gol, porque o que mais gostava no gol não era sim a vitória, e sim era os aplausos que ela tinha dos amigos ou da família, poxa, uma pessoa com perfil comportamental influenciador, então essa tem uma habilidade mais para o marketing ou para vendas. Ou se era uma pessoa que gostava de receber aplausos, reconhecimentos externos, só que ela queria ganhar porque é faminta, poxa, então já não coloca para o marketing, bota para vendas, porque essa pessoa aqui Uhum. quer ir para cima. Aham. Não tem venda sem fome, É, né? verdade. Então, vou querer um clima maravilhoso zen do setor de vendas. Não, vendas é rock and roll, vendas é pujança. E aí já diz muito. Já diferente do que alguém que na sua infância escolheu atividades mais analíticas, que sempre deixou extremamente tudo organizado, não gostava de falar em público, e aí você vai fazendo leituras que talvez uma pessoa dessa você vai colocar numa cadeira, de alguém que precisa alimentar o CRM muito bem, de alguém que precisa ler e contribuir e fazer os dashboards, né, toda a orientação numérica para que as metas sejam batidas da empresa, talvez para um setor de controladoria, finanças, contratos, ou até mesmo para um setor de vendas, mas para um analista de vendas, não para um closer, não para o tubarão, Uhum. né? Então, esses comportamentos acabam em algumas entrevistas, e para não falar que todas, né, mas na maior parte, não sendo a prioridade de seleção. E sim, me diz aonde que você passou. Você pode pegar uma pessoa que passou em 5 empresas grandes, mas e se ela não realmente entregou algo melhor para essas empresas grandes? Então chama atenção, passou lá na Coca-Cola, na Gerdau, na Votorantim, meu, vamos contratar esse cara. Mas se você ligar para cada coordenador dele, ele deixou a empresa melhor quando ele saiu? Não. Então o currículo não tem peso. Sim. Pode estar em Harvard, mas depende em qual cadeira que sentar. Mas para mim, nada mais forte do que a pessoa que é humilde para aprender e faminta para crescer. Bingo. Para mim, isso é o mais poderoso dentro de uma contratação. Legal. É, até tinha outras perguntas, mas tu já foi respondendo tudo essa parte de contratação, porque é difícil, né, Chico? É difícil você, em uma entrevista, ainda mais assim, pô, se você não tem uma indicação, né? A pessoa se inscreveu para aquela vaga, né? Pô, como que você vai descobrir? Porque é que nem um relacionamento, né, cara? No começo a gente quer, né? Você quer conquistar a pessoa, então ela vai te mostrar só as partes boas, né? Mas com essas ferramentas, né, que você usa hoje, você consegue né, essa ideia de diagnóstico já, né. Uhum, uhum. Quais que são, assim, as principais ferramentas que você usa hoje? Por exemplo, eu sei que tem DISC, né, tem, enfim, outras ferramentas, assim, que são bem conhecidas. É legal essas ferramentas? Eu não tem também a parte de feeling, como é que é essa questão? As ferramentas são ótimas, mas mais para você decidir qual cadeira que ela vai sentar, e Uhum. não se ela vai ser contratada ou não, Ah, legal. né?
Então uma pergunta muito boa é: "Poxa, me conta por que que você saiu do último lugar que você, empreendeu", ou às vezes pode ser o primeiro emprego, né. Por que que você ainda não trabalhou? Ou a primeira entrevista, primeiro lugar, mas por que que você ainda não buscou? Mas quando você faz uma pergunta: "Por que que você saiu do seu último lugar, e do segundo, e do terceiro?", e se você perceber que as respostas sempre estão conectadas não nela e sempre algo ou alguém, Abre o poxa, olho. você está contratando alguém com sentimento de vítima e comportamento vitimismo. Então, assim, é alguém, é essa pessoa que você quer? "Ah, mas Chico, poxa, hoje está com falta mão de obra". Cuidado, essa crença ela é muito perigosa, porque a minha crença é que tem pessoas boas procurando empresas boas para se trabalhar, e não que existe falta de mão de obra. E eu reconheço o desafio, principalmente na indústria, quem está na base, de contratar mão de obra, super operacional. Mas só se a gente pensar que existe pessoas boas procurando empresas boas e líderes bons, eu já passo a mensagem para o líder que ele tem que melhorar na contratação, eu tenho que passar a mensagem para o RH que ele tem que melhorar na seleção, porque senão cria um mantra dentro da empresa, porque daí sempre o quê? Não temos mão de obra. Aí o RH compra essa ideia, o líder compra essa ideia e quem sofre é o DRE da empresa, né? Daí o lucro está sempre sendo apertado. "Ah, mas eu não estou crescendo porque não tem mão de obra". Já é um mantra que você está mandando para o seu time, né. E aí quando você encontra um cliente bom que quer crescer e quer escolher alguém, dificilmente um cliente bom que está crescendo vai escolher alguém que tem um mantra de: "Opa, não tem gente boa para trabalhar". Verdade. Então assim, tá cheio de gente boa aí, e talvez não tão boa ainda para assumir uma cadeira hoje, mas para ao longo de 6 a 12 meses ser bem treinada e estar preparada. Então vale a pena super, fazer esse lifelong learning das pessoas, né, fazer esse treinamento, esse desenvolvimento, esse PDI, mas dá trabalho, mas existe algo sagrado dentro dos negócios, que é o ROI. É. Então, dá trabalho? Dá, mas trabalhar, né, como diz o Caetano, trabalhar certo dá trabalho, né, porque trabalhar errado também dá trabalho, mas dá Verdade. retrabalho, daí é Uhum. diferente e custa caro, né. Esses dias a gente estava numa imersão ali e o Denis até falou uma coisa que eu achei muito legal. Um dos participantes falaram: "Pô, contratei uma pessoa, achei que ia ser maravilhoso, 3 meses ela se mostrou que não era a pessoa". Aí, assim, a pessoa indignada, o Denis falou assim: "Cara, agradeça, porque foi rápido que você descobriu, né". Porque muitas vezes as pessoas ficam por anos ali, né. E assim, é uma coisa que eu também aprendi na Multiplier, né. Fique com uma pessoa 2 anos, 1 ano, ela dando o melhor, do que fique com uma pessoa mediana 7, 8, 10 anos, né. Sim, sim. Então, Chico, depois dessa contratação, né, a pessoa entrou na empresa, o que que ela tem que fazer, né, o que Show. como que você faz para ela, se sentir parte daquilo, né, porque eu acho que tem que ter um propósito junto, né. Não, com certeza. E assim, né, voltando até sobre o seu uso DISC, seu uso, que tem tantas, né, MBTI, MBT, DISC, Enneagrama, várias outras. E sempre estar conectado no resultado desse perfil comportamental por motivo da comunicação, ela é importante, né. Porque dentro de um onboarding, de uma integração, se é uma pessoa extremamente analítica, poxa, um documento por escrito vai falar muito para ela, né, porque é uma pessoa que gosta de ler, aquela pessoa que compra, um eletro e lê o manual ainda, né. Poxa, como é que você vai conversar com essa pessoa, né, somente por parte auditiva? Não, essa pessoa precisa ler alguma coisa, isso é importante para ela ter memorização. Então, eu quando eu reforço muito essa leitura de diagnóstico comportamental entre crenças, valores e perfil comportamental, não significa que eu deixo o perfil comportamental de lado, não, eu super ultra valorizo, mas ele serve Uhum. mais para qual cadeira ela vai Não, isso sentar, aí foi isso aí pra mim não se eu vou foi contratar ou não, né. aham. Então, porque perfil é poderoso? Muito. Os valores são poderosos? E muito, mas a crença é mais forte do que os 2. Porque às vezes você pode ter um perfil bom, uma pessoa com bons valores, mas se ela tem uma crença que dinheiro não é importante para ela, você vai botar em vendas? É. Ela só vai pôr em boa em venda se ela tem crença negativa de dinheiro, ela só vai vender se der desconto, ela não vai querer prosperar porque é desnecessário e muito dinheiro pode fazer mal para ela, porque vai que eu fico uma pessoa arrogante. Uhum. Então crença é mais forte do que os 2.
E aí a gente avança, assim, para o onboarding, para a integração. E, por exemplo, eu passo meio-dia quando eu contrato uma nova pessoa. Mas, Chico, meio-dia é muito, né? Claro, aconteceu algumas vezes que eu passo 2, 3 horas só, sim, mas eu gosto de passar meio-dia junto. Por qual motivo? Poxa, eu levo na outra Multiplier, mostro, falo dos fundadores, como que aconteceu, como que foi a vinda do próximo sócio do James, depois como que foi a vinda do Dennis, como que foi a minha entrada na sociedade, como que aconteceu. Falo muito de todos os sócios, dos seus princípios, dos seus valores, do quanto eles realmente colocam energia, propósito dentro da empresa. Aí sim, depois eu avanço pela empresa para as pessoas conhecerem, porque tem 5 crenças, Zaca, que tem que ter dentro de qualquer colaborador e dentro da gente também. Número um é crença no produto. Então, poxa, eu antes de me tornar sócio da Multiplier, eu participei por 8 programas. E quer saber? Se eu não tivesse feito esses 8 programas lá Sim. dentro, eu não aceitaria a proposta. Porque eu estava numa carreira muito boa, eu tinha uma liberdade de tempo maravilhosa para estar com a minha família, com meu filho, tomava café da manhã todo dia com ele, almoçava todo dia com ele, jantava todo dia com ele, uma margem de liquidez gigantesca, empresa de consultoria, então, poxa, eu estava super bem. Financeiramente, eu tinha que fazer uma venda por semana para bater a hipermeta. E por que que abrir mão de construir algo de novo, começar do zero, né, como a Multiplier? Poxa, pelo propósito, mas se eu não tivesse a crença no produto, no serviço, na metodologia, eu não teria feito. Crença número 2 é na empresa. E aí sim, é onde a gente pode, além de cliente, se sentir parte da empresa. Número 3, crença na liderança. Então, nos donos, nas pessoas que vão liderar essa própria cadeira. Na quarta é na profissão. Então, vamos trazer aqui para o marketing, né? Não, eu adoro o marketing, mas eu acho que o marketing vai deixar de existir. Não, eu sou representante, mas eu acredito que representante vai deixar de existir. Vai dar ruim, ele não vai performar, ele não vai fazer planos a médio prazo. Então, quando alcança essas 4 crenças, crença no produto, crença na empresa, crença na liderança e crença na profissão, nasce a quinta crença que é mais poderosa, que é a crença nela. Então, quando a pessoa não está performando, claro que em algum momento pode ser algo biológico, sim, né? Como é que está o estado emocional dela, muitas vezes, inclusive, mas certeza que uma ou mais de uma dessas 4 crenças estão fracas. Então, dentro do onboarding, da integração, todo o processo ela fica para fortificar essas 4 crenças para nascer uma quinta. E aí, o que que é um cenário ideal? E o ideal é diferente, porque nós temos o mundo real, né. É verdade. Mas qual que é a mensagem, assim? Primeiro mês, a pessoa conseguir fazer o que ela tem que fazer nos próximos 12 meses, com o auxílio de alguém. Então, ou o líder está próximo, ou ter alguém do time estar próximo, ou ter o líder próximo, mais alguém do time, para almoçar junto, mostrar onde é que é o banheiro, mostrar onde é que é o café, onde que tem farmácia próxima, onde que é o ponto de ônibus, onde, para se sentir segura. E aí, no segundo mês, ela poder fazer o que ela tem que fazer nos próximos 12 meses, sem o auxílio de alguém. E para o terceiro mês, ela já estar apta a ensinar uma outra pessoa. Mas, Chico, ela já vai treinar uma outra pessoa? Pode ser que sim, né? Mas mesmo que ela não vá treinar, ela já estar apta a treinar outra pessoa, porque daí ela melhora não só a habilidade, como produtividade. Então, primeiro mês, ela saber fazer as coisas, esquece produtividade, e sim qualidade, para evitar retrabalho. Número 2, ela ter o quê? Autonomia própria, sem depender de alguém no lado. E número 3, ela aumenta a produtividade, porque ela já está apta a ensinar alguém. E Legal. aí isso é uma engrenagem, uma tríade muito forte de 3 meses, porque antes de 3 meses é difícil um colaborador te trazer ROI positivo. Tem que ter essa curadoria, né. Não, que aula, né, Chico? Meu Deus, cara. E tu puxou ali, né, a questão do marketing, né? Eu peguei a gente começou a atender a Multiplier, tinha, eu acho que acredito que umas 5 pessoas, né, Doug? Acho que era 5 pessoas, cara, era, né, já era, e engraçado que já era grande, tipo, o que a gente já via, assim, na cidade já há 2 anos atrás, eu acho que era isso, 3 anos atrás, muito rápido o crescimento, né? Uhum. E agora vocês estão com quantas pessoas lá, Chico? Você participou de grande desse processo, né, dessa contratação de time, né, e qual a importância, né, para os empreendedores também desse crescimento, né? Quando que a empresa
tem que investir nesse crescimento, talvez até de número de funcionários, colaboradores, ou até mesmo PJ em alguns momentos que, né, alguns fornecedores que são contratados, né. Quando que você acha que por que que a Multiplier, né, já estava legal com 5 pessoas lá, né. Pô, já a entrega já era incrível, eu acredito que também o pessoal trabalhava muito, né, não que não trabalhe agora, mas imagina, né. E por que que você, né, decidiram, assim, esse tamanho todo, assim, que tá se tornando e já é, né? Ainda somos um bebê, na verdade, né, para onde a gente quer chegar, para nossa visão de futuro, assim. Agora, tem que ter com muita humildade eu falo isso, porque antes de planejar o crescimento, né, com método e que números e tudo mais, poxa, eu fiz um combinado com os meus sócios e com a minha família. Eu falei: "Ó, poxa, vão ser 3 anos de renúncia", e renúncia tá na operação, então essa coisa de líder tem que ir para o estratégico, o CEO tem que ir para o estratégico. Sim, ele tem que estar extremamente forte lá, e graças a Deus os meus sócios fazem muitas coisas que seriam também das minhas funções, né. Eh, Só que é importante e eu decidi fazer isso junto com os sócios, junto com a minha esposa e com o meu filho, que eu lembro que tinha ali seus 3 aninhos. "Ó, papai vai ser 3 anos de renúncia total. Significa que eu vou, diminuir, parar de trabalhar? Jamais, nunca. Mas são 3 anos de renúncia lá no fundo da operação, sentindo o cheiro todo, né, momento da operação e operando por muitas vezes. E aí, por que que o time aumentou? Bom, tem que acompanhar o crescimento, né, então 2023, né, veio para 2024, 2024 a gente duplicou o faturamento, 2025 a gente duplicou o faturamento e decidimos agora um crescimento de 66% de crescimento. Poxa, mas não dá para duplicar? Eu acredito até que daria para duplicar, mas é mais importante agora, solidificar alguns processos para que a gente possa ir para um nível do qual a gente deseja, que é melhorar a nossa experiência do cliente, daí as pessoas olham: "Poxa, mas a experiência de vocês é ótima", mas é longe da onde a gente quer chegar, né. Tem muita coisa ainda que a gente quer contribuir, porque a educação dá para você fazer parte da educação, principalmente executiva, com felicidade, com alegria, com diversão, com networking, porque muitos de nós, a gente tem referências do nosso primário. Eu sou das antigas, né, Aham. então no meu primário lá era ainda o tapinha na mão, o chicotinho funcionava, então a gente tem algumas referências negativas de estudo. E toda essa experiência que a gente procura dar para o nosso cliente é para que ele possa se desenvolver, o intelecto possa progredir, que a memória, né, a memorização fique forte, porque quando é felicidade a memorização fica maior, e com a memorização tem a aplicabilidade, que é o nosso propósito, né, multiplicar progresso e conquista. Então, se tiver alguma atividade ali dentro que não provoca progresso dentro do nosso cliente, a gente para, tá errado. Uhum. Então as pessoas não vão na Multiplier buscar ter mais férias, as pessoas vão na Multiplier buscar crescimento, quem quer lucro dentro da empresa, quem quer diminuir turnover, quem quer ter previsibilidade, e isso necessita mão na massa. Então esse crescimento é para que o marketing fica melhor, então existe os desafios do marketing também, né, o CAC há 2 anos atrás era muito menor do que é de hoje, daqui a 2 anos vai ser muito maior do que está hoje, então a gente tem que fazer algumas movimentações para ter uma escuta mais ativa com o cliente, entender as principais objeções, as principais necessidades que geram problema e o problema que provoca uma dor, e ao longo desse tempo a gente precisa de mais time, se a gente quer crescer, É. né. E eu sei que a gente tem que cuidar do caixa, mas muitas empresas, né, só pensar no sugar time, às vezes você erra na operação, e daí você erra em processos, e retrabalho é uma coisa muito cara, só que é um custo invisível. O turnover é muito caro e é um custo invisível, só para ter, assim, uma ideia, Zaka, hoje no Brasil é uma média de 60% a rotatividade, se olhar a nível Brasil. E uma pessoa, eu vou Uhum. falar aqui num salário de base, base, base mesmo, né, vai lá, no inicial lá no auxiliar de produção, R$ 2.100. Se você tiver essa média de rotatividade, em um ano, quem contrata 50 pessoas no ano, no final do ano ela tem 350 a R$ 400.000 de prejuízo por motivo de rotatividade. Porque dessas 50, 36 não vão ficar, 35, 33, mais ou menos a média do Brasil. E aí? Tá, vamos lá contratar de novo? Só que esse é um custo de quase de meio milhão.
né, Uhum. 350, 400 mil reais. Então o custo invisível da rotatividade é caro. Então eu gosto muito do que você ter um setor, coloca uma nova pessoa, mesmo que ainda não precisa, essa nova pessoa tem 3 anos para rampar, perdão, 3 meses para rampar. E aí daqui a 3 meses você consegue decidir se ela vai ficar porque ela é boa e a empresa está crescendo e precisa dela, ou se dentro desse time de 3, 4 pessoas tem alguém que produz menos que a nova. Se tem uma pessoa, a empresa não precisava essa nova pessoa, mas tem alguém que produz menos, tira, faz esse desligamento. Uhum. Beleza. Daqui a pouco outro setor. Estou precisando? Não, só vou precisar daqui uns 6 meses. Daí a pessoa deixa para contratar onde? Em cima da hora. Eu preciso alguém para quando? Para amanhã, para semana que vem. Daí contrata errado. Quando contrata a pessoa ruim, né. Essa bola de neve é mais ou menos como endividamento familiar, né. 70% das famílias do Brasil hoje estão endividadas, porque deixam as coisas em cima da hora. E eu percebo que dentro de contratação também acontece. Eu hoje dentro da Multiplier eu tenho isso e eu sugiro todo mundo faça, nunca feche suas vagas. Então todas as vagas da Multiplier estão abertas, todas, inclusive a minha, né. Em Legal. algum Aham. momento eu vou deixar na minha cadeira. Será que vai levar 1 ano? 5, 10, 15? Não sei, eu tenho que preparar a empresa. Então hoje tem vagas abertas do marketing, tem vagas abertas do setor de administrativo e assim por todas elas, vendas, e aí pessoas boas vão se conectando ao longo do tempo e um banco de talentos vai acontecendo e você vai se relacionando. A gente olha muito para um funil de vendas em colocar o cliente aqui como lead, né, depois o MQL, SQL, você faz a apresentação, faz tá, beleza, mas cadê o funil de talentos, de colaboradores? Uhum. Tem que ter essa passagem. Será que a gente está contratando hoje, a cada 2 pessoas eu contrato uma? Então, se tiver contratando a cada 10 candidatos, você estiver contratando 9, tem coisa errada. Agora, se a cada 10 você contrata 2, 1, poxa, olha que seletividade. Isso nunca fecha suas vagas, deixem suas vagas sempre abertas, porque em algum momento um bom talento lá fora começa a olhar para o lado, pode ser que ele esteja até trabalhando hoje, mas por alguma insatisfação, ou pelo produto, ou pela empresa, ou pelo líder, ou pelo mercado, pela posição que ele está hoje, ele começa a olhar para o lado e talvez ele se identifica com o produto que a pessoa tem, ou com o líder, ou com o mercado, ou com a empresa, e aí você tem ali um super talento faminto de estar com você, né. Legal, Chico. Pô, cara, o cara fica com a cabeça fervendo aqui, né, de tanta informação. Chico, contratou, a pessoa tá lá. No começo pode ser que seja legal. Como manter essa pessoa com a chama acesa ali, né, pela marca, pela empresa? Ou será que não é essa questão de a empresa tem essa responsabilidade de manter, é algo que também vem da pessoa, que você já diagnosticou na contratação, mas, depois que entra lá na empresa, às vezes vê que não é aquilo que ela imaginou, não tô falando da Multiplier, mas, né, a gente tá falando de empresas, pô, né, às vezes vamos lá, né, o gestor ali quando foi contratar não teve essa visão de: "Ó, aqui é uma beleza". A gente o Doug agora, ele fala muito, cara, isso a gente não falava antes, que o audiovisual é muito legal, né. Pô, tu viaja, tu tá lá na Multiplier, tu tá daqui a pouco tá em Itapema gravando, tá em Jurerê, você tá em viagem, é bonito, daí você tem fotinho bonita. E agora o Doug quando ele falou: "Cara, nós temos que falar pra galera que não é só isso, é as madrugadas que a gente fica editando que ninguém vê, é o às vezes o tempo de pô, tu faz um projeto, você dedica a tua vida ali e o cliente não gosta, né". Uhum. E assim, a gente também tem essa questão desse respeito pelo cliente, é o cliente que tá pagando, então, assim, tem a nossa expertise, mas assim, o cliente que decide, né, tem que ser assim Uhum. no nosso mercado. Se você quer fazer uma obra tua, né, pega a tua obra, vai lá e cria né, a tua obra do jeito que você quer. Ali é um trabalho a 4 mãos. Mas isso é uma coisa que acontece muito no audiovisual, pô, e retrabalho, e alteração, e revisão, e a gente não falava isso no começo. Hoje a gente fala: "Ó pessoal, é assim, não é fácil, não é", mas não teve essa conversa. No meio do caminho o cara, não sei, não sei. O que que você faria numa situação dessa, Chico? Você tem um tempo para essa pessoa talvez: "Não, vamos alinhar as expectativas aqui", ou: "Cara, beleza, acho que teu lugar não é aqui", né, eu sei que também não existe
um padrão, mas assim, o que que tu daria de dica para uma questão dessa? Bom, primeiro, que essa expectativa já tem que ser feita lá na entrevista, É. né. Que, poxa, eu tive que falar a verdade, verdade, verdade mesmo para ele lá no 6º mês, eu não sabia que a gente tinha que trabalhar de madrugada, eu não sabia que a gente tinha que também levar um produtinho nas costas, eu não sabia que o refeitório era assim, eu não sabia que a gente tinha que pedir marmita. Então houve um erro já na entrevista. Ó, funciona assim, e a entrevista é para falar os perrengues mesmo. Ó, o que que uma coisa que eu falo assim: "Ó, nossa empresa está em crescimento, não é fácil trabalhar aqui. Os sócios são tudo maluco, trabalho de segunda a segunda, feriado, Natal, réveillon". A gente estava agora, né, no final de ano, todo mundo trabalhando, um sócio estava lá em Paris trabalhando com a foto da Torre Eiffel no final, o James, né, daqui a pouco eu estava dentro da Multiply fazendo um flip chart lá, o Caetano trabalhando, o Marcato, eu nunca esqueço, né, estava num aperolzinho ali e na frente do Aham. computador trabalhando, eu falei: "Pô, na noite, né, numas férias", não que tem que ser assim, eu falo pro meu time: "Eu nem quero que vocês tenham a nossa vida, mas a gente é assim faminto". Mas eu conto essa história para as pessoas antes de falar: "Tamo junto", que, pô, trabalhar ali dentro é batida constante. Então se é alguém que está buscando conforto, ela já vai entender que não é na Multiplier o lugar dela. Uhum. E não tem nada de errado numa empresa que quer conforto. Tem um momento que uma empresa, talvez, ela precisa disso. Poxa, se eu tivesse uma escola de yoga hoje, por exemplo, eu não ia botar pressão em todo mundo, é outro clima, é outra cultura. Bom, daí, qual é, Chico, tem uma dica para isso? Errou, Primeiro, né, tu errou na contratação, errou lá, que já né, deve ter acontecido contigo também, muitas né. O vezes, que que como é que eu faço agora pra e aconteceu, errou. São 8 passos, né, que eu falo isso, leva 4 horas esses 8 passos, assim, mas, o que eu gosto de entender. Por exemplo, fala aí, Isaac, eu estou com papel de hostess aqui. Quantos pedaços de pizza, seja sincero, o pessoal tá vendo aí. Você come num rodízio, num rodízio. cara, na adolescência era mais de 20, tá, mas agora eu sei que eu tô com esse corpinho, mas hoje uns 12 Tá, a 14 eu 12. mato ali. E daí vamos dizer que você comeu 22, tá? Uhum. Aí vem o garçom de novo aqui: "Ô, senhor Rodrigo, mais uma peça". Daí você vai falar assim: "Eu estou", o que que você vai falar? Tô cheio. "Tá cheio". Ou seja, "estou satisfeito". "Ok, obrigado". "Mas você já pagou, você pode comer mais". "Estou satisfeito". Então essa história de quando uma pessoa tá cansada, tá satisfeita, tá cheia ali, cara, o momento talvez seja dela sair daquele lugar. Uhum. Então por isso que cultura é o que fala mais alto. Então, por exemplo, numa academia, eu pratico jiu-jitsu, tem academia que os caras são da competição e querem, na nossa academia, nós temos uma turma à noite que é grade de competição. Quem vai lá gosta de competição. E tem uma outra turma que é mais tranquila, que gosta da resenha, que vai lá, que trabalha no outro dia, não pode se machucar, né? Então, essa cultura tem que deixar muito clara como que funciona, como que não é e como não vai ser. Agora, se é um momento pontual que essa pessoa está passando, pode ser que seja um problema na família, pode ser que seja um problema emocional, biológico dela ou psicológico, pode ser um momento financeiro do qual ela está passando, né? Porque boa parte não tem educação financeira e isso reflete. Eu sou uma pessoa em casa e outra pessoa na empresa. Me desculpa, isso é uma baita de uma mentira. Não tem como. Nós somos, né, as nossas crenças, os nossos valores, tanto dentro de casa quanto dentro da empresa, eles permanecem. Então, existe 4 feedbacks que eu gosto de dar para a pessoa, né, porque o erro, às vezes, talvez ela não está percebendo que está sendo tão grave para a empresa, mas deveria, Chico. Não, tudo bem, mas, todos nós precisamos, né, de É. feedbacks, todos nós. Número um, houve a mesma falha ou a improdutividade. Número 2, entrega a solução muito bem feito, bota prazo para isso acabar. Veio a mesma falha, novamente. 3, reconhece algum momento que está acontecendo e, por escrito, coloca a data para acabar e ambos assinam. 4, aí eu não costumo fazer muito, né, a esse nível, mas, dá 2 dias para essa pessoa, talvez ela está com um problema em casa para ser resolvido, é um talento bom, você acredita nela, ela fez uma boa jornada até então, às vezes 2, 3 dias ou até uma semana resolve um caso de uma pessoa que possa estar os próximos 3 anos produzindo com você, né. E daí, poxa, o próximo feedback que acontecer, é surpresa para essa pessoa que ela vai ser desligada? Não vai. Não vai.
Só que nessa volumetria de feedback, a gente já entende se ela está satisfeita ou não, se ela está cheia ou não. E talvez, se ela está satisfeita, ela foi uma pessoa muito importante até ali. Daqui para frente, vai ter que buscar uma pessoa que não quer mais 12 pedaços de pizza. Tem que buscar alguém que quer 22 pedaços de pizza. Uhum. Porque o fardo talvez seja muito pesado para ela, não é saudável para ela, logo para a empresa também não, e o pior tudo, vai acabando prejudicando a criação da cultura, né. Então, eu gosto muito dessa clareza, dessa volumetria de feedback, e você entender ali se a pessoa quer ir para o 14º, 15º pedaço de pizza ou não. Legal. Porque você pode ensinar tudo, tudo, tudo sim, Zaca, tudo. A única coisa que a gente não consegue ensinar, uma palavra que você usou ela ter chama. Uhum. Cara, isso não consegue ensinar. Você pode ensiná-la a se vestir bem, você pode ensiná-la a prospectar bem, você pode ensinar ela o tom de voz, você pode ensinar ela a produzir mais, você pode ensiná-la a fazer um vídeo via IA, você pode ensiná-la a editar bem, você pode ensinar ela a produzir uma boa trilha sonora, você pode ensinar tudo, mas ensinar ela a ter fome, não tem como ensinar. E aí talvez ela esteja satisfeita, Legal. né. Poxa. E existe alguma forma, né, de de demitir uma pessoa que você acha que, né, porque sempre é sempre uma questão difícil, né, a Uhum. demissão. Pô, a pessoa às vezes depende daquele valor, você também, né, ou mesmo você sendo um líder racional, né, você também, pô, cara, é um momento difícil, né. Como é que você qual a tua dica pra esse momento, assim, Chico? Diagnosticamos que ela tem que ela tem que ser desligada. O que que existe uma forma que você acha que é legal, assim, de desligar alguém? Não. É, né. Dica: sempre vai ser desafiador. Contrate bem, né, dica: contrate bem, daí não Não, precisa mas uma hora ela vai sair. é. Uma hora vai sair. É que nem empresa, ou ela é feita para crescer, ou ela é feita para ser vendida, ou ela é feita para quebrar, é uma das 3, né. A gente sempre quer longevidade, mas em algum momento ela vai ter que passar o bastão, em algum momento e você vai ter que sair da cadeira. Agora desligamento e pensa comigo, qual é a forma de você fazer um bom feedback com a pessoa sobre mau cheiro? Qual que é um bom feedback que eu posso fazer com mau hálito? Como cara, sempre vai ser ruim, É. sempre vai ser ruim, vai ser bom para quem receber, mas se alguém me falar assim: "Não, eu me sinto super à vontade, deixa isso aí comigo, por favor, eu estava louco hoje para dar um feedback para alguém que está com mau hálito". Não, eu desconheço alguém assim, né, apesar de ser um presente para a pessoa. Agora, o desligamento, eh um pouco da frieza a gente tem que ter. E por que que eu falo isso? Porque eu vejo líderes prometendo coisas maravilhosas ali. "Não, veja bem, você vai ser desligado, mas a gente vai ver isso", não prometa nada. Então hoje o que eu sugiro deixa o RH preparado, faça o desligamento. Aqui, primeiro a quantidade de feedback, né, desligar sem feedback, quem errou foi o líder e pronto, agora assume, bota esse capuz aí, beleza, errou, mas vai ter que fazer o desligamento. Deixa o RH preparado, faz o desligamento, ó, tomei essa decisão de você ser desligado por esse motivo, esse e esse, ok? "Ah, mas você não me avisou, não deu feedback". "Perdão, errei, mas estou tomando a decisão que é melhor para a empresa agora desse desligamento, eu cometi esse erro, daqui para frente é com o RH". Não importa o que você fala ali dentro, no momento a pessoa fica surda, muda, o mundo cai em cima das costas, você vai querer fazer carinho, vai prometer coisa, vai querer sair para jantar, vou te dar um dinheiro, esquece. Quer ajudar a pessoa? Desliga ela e dá um dinheiro para ela fazer alguma coisa. Agora, prometer coisas que envolvem a empresa numa decisão que ela precisa ser tomada, aí você está dando um guspe no seu próprio manual de cultura, mesmo que não está escrito, Uhum, né. uhum. Eu nunca me senti à vontade em desligamento, salvo uma, tá, Zaca, salvo uma, em toxicidade. Toxicidade eu adoro fazer desligamento, porque eu tô salvando muita gente, cara, Uhum. salvando muita gente. O poder hoje de um líder, de um gestor, de um dono de negócio que tem de impacto na sociedade com a própria empresa é muito grande. E a gente permitir que dentro de uma plantação tão nobre nasce uma erva daninha e a gente ficar alimentando essa erva daninha,
você criar um dinossauro no meio de né, ou não existe os dinossauros hoje em dia, você criar leões dentro de uma criação de cordeiros. Então, eu me sinto bem no desligamento referente à toxicidade, porque daí eu me posiciono na proteção das outras pessoas. Salvo os outros, cara, sempre é ruim. É, né? Não é gostoso de fazer. Legal. Mas tem que ser feito, né, não é romântico a posição de liderança e tá tudo certo. Legal, Chico. E aí tá, né, foi, meu, uma aula, assim, e agora você, dentro do time, assim, como que você leva de mais importante para, já fiz até sempre faço essa pergunta para os líderes, empreendedores, né, como que você visualiza ali um possível líder, né? Uhum. Porque em tese a pessoa, né, é contratada ali, começa no começo, né, que É. nem a redundância, mas e aí quando que você, cara, essa pessoa tem algo diferente, assim, o que que te chama atenção numa pessoa para ela ser líder? É essa fome que você falou? É essa, qual que é a ideia? Eu bato de novo nas 2 teclas de, humilde para aprender e faminto para crescer, né, agora quando a gente fala em fit cultural, são as pessoas que têm o comportamento protagonista e não de vitimismo, são as pessoas que têm um comportamento, de se desenvolver intelectualmente próprio, né, poxa, né, mesmo depois do horário. Não, poxa, eu posso ler um livro, posso fazer um curso, mas eu vou fazer somente dentro do horário. Poxa, será que ela quer mesmo se desenvolver? Eu voto que não. Então não é uma pessoa para ser líder. É uma pessoa que somente, bate cartão a todo momento. Essa pessoa é ideal, vai ser o melhor colaborador da sala. Mas liderar, cara, vai vazar horário, você vai ter que, em algum momento, ferir sua família sim, e daí isso é polêmico falar, né? Mas é a realidade. É. Vai ter. Por quê? Porque quando alguém pedir a conta, você vai ter que assumir aquela cadeira. Então eu gosto de olhar muito, para uma pessoa que pode pegar um cargo de liderança ou permanecer no cargo de liderança, é a que tem um olhar sistêmico referente à operação versus bom engajamento versus produtividade. Então produtividade sem engajamento é clima ruim pra caramba. Não dá boa, sabe? Uhum. E então essa melhoria contínua provocando produtividade e clima bom, porque o clima bom ele diminui retrabalho, dá qualidade, então a gente está falando de qualidade, produtividade e engajamento, sabe? Pô, é um ambiente maravilhoso. Não é simples de fazer, mas se você buscar alguém que é conectado na porrada, uma pessoa ferida no passado, talvez por um ex-chefe, ou talvez por pai ou mãe, normalmente é mais por pai, que deixa essa fúria em algum lugar, né, enquanto ela não reconhecer isso, curar isso, agora é uma máxima, né, toda pessoa curada cura alguém. Então reconhecer o porquê que a fúria existe dentro daquela pessoa é uma bênção, né, e dói pra caramba reconhecer. Só que talvez seja o melhor caminho para ela poder progredir intelectualmente, profissionalmente, e não tem como abrir mão da parte do engajamento, eu não abro mão. Engajar é super importante e a gente precisa ter algo que não é tão simples assim fazer, demonstrar suas vulnerabilidades. Legal. Chico, você falou, né, de esses traumas e coisas que a gente pode trazer da família, enfim, algumas coisas de geracionais também. A gente tá partindo para o último bloco aqui, que eu gostaria de falar sobre a questão da nova geração ou desse trabalho de várias gerações no mesmo ambiente de trabalho. Acho que hoje a gente tem 4 gerações, 5 gerações, acho que é 4, né, trabalhando às vezes no mesmo, né, pô, tem a pessoa que era aposentada, mas quer voltar a trabalhar e tá ali, daqui a pouco tem o estagiário de 16 anos, júnior começando. Mas para essa nova geração, o que que você acha que mudou Uhum. da geração passada ou das gerações passadas para agora? Para essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, 16, 17, 18 anos, que eu sei lá na Multiplier eu sei que tem gente de 16 até, né, gerações, Tem uns velhinhos de é, 44 anos lá pô, também. 44 tá bem demais, né, Chico? Então, qual que é a dica também que você deixa para essa nova, né, para os líderes, como tratar com essa nova geração? Nunca mais falar: "Na minha geração não era assim", porque até mesmo
quem fala na minha geração não era assim, essa geração também mudou o comportamento. É, quem diria que talvez em 2018 eu faria um podcast como esse aqui de t-shirt preta. Eu lembro que eu tinha uma foto com meu pai de camisa de botão, ele com caneta aqui no bolso, ele com calça de linho, uma sandália de couro, uma capanga de couro debaixo do braço e um bonézão do posto, da qual ele abastecia os Um caminhões. Ele com palheiro. 38 anos parecia um velho. Hoje olha meu pai, 75 anos, tá lá com tênis da Nike, calça da Adidas, camisa da Live, tudo que é super jovem. Então, e os comportamentos mudaram muito. Os cruzeiros estão lotados de terceira idade, né? Os homens estão buscando, os homens 40 a mais estão buscando se cuidar, estão vaidosos como nunca. A explosão de implante capilar o crescimento está superior do crescimento que era a implantação de silicone. Então a gente tem que entender, e agora a busca das mulheres de tirar a harmonização feita no passado para voltar à naturalidade. Então olha como está mudando. A gente, em 2019, alguém falava assim, vamos fazer uma online com você? Eu falei assim, não, mas por que não presencial? Aham. Daí entrou uma pandemia. E as pessoas falam assim, poxa, mas eu vou aí te visitar. Mas por que não online? Uhum. E agora a gente está no momento, vou fazer uma online, mas por que não presencial de novo? Então não é a gente olhar só para a geração, não estou negligenciando aqui, tá? Vou mergulhar um pouco nessa pergunta, mas é muito nobre a gente entender que a geração madura mudou muito o comportamento também. E a gente sempre é o quê? Poxa, falei, tá falado, ali tá escrito. A geração nova, indiferente se for G, Z, Y, H, alfa, o que for, ela necessita de feedback. E isso é uma coisa que a nossa geração, a minha geração, ela não considera que isso é tão necessário. Daí você pensa, um DNA meu, poxa, mas eu preciso realmente fazer feedback constante? E daí a geração jovem fala assim, pô, mas o cara não tá me dando feedback constante. Então, não estou falando que nós temos que nos adaptar totalmente a eles, né? Valores são coisas que não devem ceder um minuto. Mas ouvir essa geração, a gente gera muito mais qualidade de trabalho e muito mais produtividade, porque elas se sentem seguras quando são guiadas. E aí tem algo que é, quando você consegue colocar previsibilidade e reconhecimento dentro dessa geração, elas colocam aquela empresa, aquele líder, aquele setor como pertencimento de tribo. É aqui que eu quero ficar. E o reconhecimento da tríade entre reconhecimento financeiro, meritocrático, entre o reconhecimento emocional, parabéns pelo que você está fazendo, existe um terceiro que é muito poderoso, que é o reconhecimento intelectual. Muitas pessoas estão onde estão e outras querendo sair para outro lugar porque entende que outro líder, outra empresa provocam muito, dão essa contribuição, ensinam, dão treinamentos. Então, é por isso que hoje, como vocês, que fazem parte da comunidade da Multiplier, a gente percebe que os colaboradores que estão lá são extremamente gratos à empresa, às empresas que estão ali contribuindo para que elas vão lá se desenvolver. Porque esse sentimento de gratidão é o sentimento que mais gera retenção, que vai exigir e mais vai reter nos próximos anos. Vale muito a pena contratar gente nova e treinar, porque o sentimento de gratidão aumenta e quando esse sentimento aumenta, aumenta a retenção. Muito forte isso. Legal, poxa. Chico, essa a última pergunta aí, né, e essa talvez seja uma das mais difíceis. A gente falou Ei, muito do nossos ônus, né, dos nossos bônus e coisas que a gente fez, e isso nos trouxe até aqui. Mas existe uma coisa que eu acho que faz a gente crescer muito mais, que são os nossos erros. Qual foi o maior erro ou o erro que você mais se recorda, assim, talvez tu já até respondeu em 2014 ali, mas qual foi o teu principal erro, assim, da tua carreira, que você acha que te levou para um outro nível ou te fez, aprender como muitas premiações talvez não ajudou, esse erro aí, qual que foi? caso veio perguntando aqui, eu já me sinto tocado, assim, porque não foi um erro de carreira ou erro profissional, cara. Mesmo que eu fui super orientado pelos meus pais, em igreja, estar conectado, eu não tive uma profunda conexão, assim, com o divino, sabe? E eu acho que esse foi o meu maior erro de não me permitir, mas talvez, uma pessoa curada é uma pessoa que cura. Hoje eu posso falar isso com convicção de eu não ter
me permitido a desfrutar o poder de estar conectado com o divino. Porque eu não era vulnerável, não demonstrava minha vulnerabilidade com o meu time, porque o ego não permitia. Eu não olhava para a família, que vem aqui, eu quero fazer uma entrevista com você, traz a sua mãe junto, traz o seu marido, traz o seu filho junto, porque o ceticismo não me permitia. Então, a conexão que eu tive, assim, com Cristo, cara, e me permitir estar constantemente, me permitindo a estar, né, o que eu peço todo dia, assim, né. "Ah, mas temos que agradecer", mas eu peço muito, 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 muito a Deus, todo dia eu peço: "Cara, Deus, por favor, me ajude a estar cada vez mais íntimo do Senhor. Deus, me ajude a estar cada vez mais íntimo do Senhor". E isso me ajudou muito profissionalmente. Para arrancar o ego que atrapalha todo e qualquer líder. Às vezes a gente falha e essa falha normalmente está conectado a algum ego, né. "Ah, mas eu tô aqui, eu tô super atarefado". Poxa, mas por que que você tá tão centralizador? O que que tá por trás dessa vitória aí, né? Por que que você quer trazer os méritos tudo para você? Hoje, o meu maior hoje presente que eu possa ter, cara, é não falar: "Poxa, olha aqui o que eu fiz com o time o CS fui eu que arrumei, o comercial que foi eu que arrumei", não, falar assim: "Ó, poxa, olha só o que a nossa gestora comercial construiu, olha aqui que a nossa líder de eventos fez, o que que", cara, fazer isso. Essa é a minha principal missão. E não falar o que eu fiz em cada setor e cada empresa, e sim falar, dos líderes que construíram as operações e melhoraram, porque ninguém tem o faro tão fino da operação de quem está ali apertando o botão, de quem está ali escutando o cliente todo dia. A gente entende muito sobre quebrar objeção de cliente, mas quem está ouvindo objeção durante 6, 7 reuniões por dia é o vendedor. A gente acredita que um vídeo pode ser feito em 10, 15 minutinhos, mas quem está ali editando sabe que um vídeo leva 2, 3, 4 horas e às vezes até o dia inteiro e não ficou do seu jeito e quando você tem que reeditar, dá mais 2 horas de trabalho. Então, essa conexão divina me ajudou muito a ter essa empatia, sem permitir o vitimismo, sem permitir a festinha dos ursinhos carinhosos. Eu sou muito conectado à produtividade, assertividade, à operação, mas esse é um presente que eu recebi do homem lá em cima e que tem me ajudado muito aí, Esse equilíbrio, né, Chico? né, né. Equilíbrio. Chico, a gente tem aqui, você vai ser o primeiro a participar, deixa eu achar aqui. A gente tem um quadro, Eita. sabe aqueles quadros de jogador? Né, joguei mais, que não é isso, tá? Eu Mas nunca tive um tal de jogador. não é aquele, joguei mais que o você no teu caso na luta, né, lutei mais que o Belfort, não é isso, tá tudo certo. Mas é um bate pronto, assim. Eu vou te dar Eita. 2 opções, você vai ter que escolher uma, Bora. tá? É aquela que você assiste no É, outro dia e fala: "Porra, não era isso não aqui". era isso, né, esse aqui é pra gerar um engajamento e polêmica mesmo, né, então vamos ver. Bora lá. Vamos lá, são algumas aqui. Você prefere alta performance ou alto caráter? Alto caráter. Experiência ou potencial? Experi Potencial. Contratar rápido ou contratar certo? Eita, Essa é certo, de fácil. longe. Ser amado ou ser respeitado? Ser respeitado. Controlar processos ou confiar no time? Confiar no time. Delegar cedo ou fazer você mesmo primeiro? Fazer você mesmo primeiro. Demissão rápida ou segunda chance? Se for toxicidade é na hora. Todos os restos pode ter uma segunda chance. Feedback duro ou feedback suave? Eu gosto do feedback suave, mas o que funciona é o feedback duro. Essa é uma briga e eu não me sinto confortável em fazer feedback duro, mas eu faço feedback duro. Legal. Cultura forte ou processos fortes? Cultura forte de longe. Trabalho remoto ou presencial? Ei, pula aí, remoto eu não acredito não. Legal. E pensa, o Zoom, que é a maior plataforma remota do mundo, já falou para os funcionários: "Ninguém mais é É, remoto, é tudo para dentro presencial, pô". Não, não, presencial, cara. finalizando, talento ou disciplina? Disciplina. Eh, Treinar cansado ou descansar mais?
Cara, Isso aí é pro jiu-jitsu, tá? mas daí eu vou falar assim: "Ah, Eu sempre descansar mais", treino. mas não, eu não descanso mais, eu acabo treinando cansado. Legal, fechou. Isso daí vai dar um corte aí, Chico, Vou. tá? Eu não poderia de falar, né, deixar de falar, assim, a Multiplier hoje, muitas empresas da nossa região, né, as pessoas: "Não, eu quero ser uma mini WEG", eu todos os processos que a gente, pô, é da WEG, e isso talvez construiu, eu sei que construiu até a cultura da Multiplier, o Caetano fala muito disso, mas hoje aqui na ZED, né, a Multiplier, a gente sempre fala assim: "Cara, a gente quer ser igual a Multiplier", né, na no nos processos, né, na forma que vocês são, e assim, a gente tá lá praticamente semanalmente, então eu acho que muito da nossa cultura vem da Multiplier. E vocês são uma grande referência pra gente, uma grande referência mesmo. Eu acho que não tem um dia, cara, que a gente não fale de Multiplier aqui, não tem um dia, sinceramente, assim. Então, eh, pra gente não é só um episódio de podcast hoje, tá? Pra gente é uma realização, porque, conhecer um pouco mais de como é lá, né, de como vocês fazem, né, apesar que a gente tá lá sempre, né, e a gente hoje ter esse bate-papo aqui, a Zed tem uma gratidão, eu acho que eterna pela Multiplier, não porque vocês são hoje, né, os nossos principais clientes, mas porque por aquilo que vocês, né, nos deixaram, assim, né, de educação, de conhecimento, de coisas que, né, a gente nem imaginava que poderia ter, né, se não fosse a Multiplier hoje. Por exemplo, a Zed, quando a gente entrou na Multiplier, era eu e o Doug, né. Uhum. A Ana, minha esposa, ia lá fazer a íntegra lá, gravar na íntegra, né. E hoje a gente tem um time, a gente, né, tem pessoas incríveis, porque a gente não achava, assim, que: "Pô, será que a gente tem, que a gente consegue?", né, a gente muito simples, né. Eh, e a Multiplier nos ergueu, né, e falou: "Não, vocês conseguem, né, vocês têm isso". Por quê? Porque eu acredito que, né, vocês viram na gente isso e nos ajudaram a impulsionar. E isso é um pequeno depoimento, né, da Zed, né, uma produtora aqui do interior, né, eh, mesmo que, pô, a gente atende às vezes, né, muitos clientes em outros lugares, mas a gente é uma produtora aqui do interior, né, e aqui tem muitas empresas do interior aqui, que saíram para o mundo. Mas se não fosse a Multiplier, né, a gente tem vários booms, assim, na nossa vida, né. Pô, quando a gente veio pra Jaraguá, quando a gente, né, quando o Doug convidou eu pra: "Cara, vamos montar alguma coisa junto", né, mesmo os 2 sendo engenheiro, nada a ver, né. É. Eh, e a Multiplier tá nesse boom. Se a gente fizer uma linha do tempo, vai ter vai estar lá, Multiplier. Quando a gente entrou Uhum. na Multiplier. Então, Chico, eu queria agradecer, né, em nome da Zed aqui, de todo mundo, pela oportunidade que vocês nos dão diariamente de estar lá com vocês. Hoje a gente é cliente também de vocês, né, não poderia não ser, eh, mas muito obrigado pelo aquilo que vocês, né, trazem de impacto pra Zed e, assim, mais de 5.000 empresas, eu acho, sei lá quantas empresas que já passaram por lá, eu acho que teriam depoimentos até, né, de resultados ainda maiores, com certeza tem. Mas o grande resultado, isso claro que refletiu no faturamento, refletiu no nosso, né, em quem a gente é, nos potencializou, mas assim, o que mais nos chama atenção na Multiplier é o que vocês são, né, é isso. Isso reflete lá por isso que vocês estão voando, né, cara. Mas é o que vocês são. Então, muito obrigado, né, por estar aqui no podcast, por estar junto com a gente, por nos ajudar, por eu mandar às vezes áudio pedindo dica, informação pra todo mundo, tá? Pra você, o James, cara, o James me ajuda, eu falo: "Ô James, cara", ele é do financeiro, né, falou: "Ô James, cara, me dá uma indicação de banco aí pra gente abrir conta". É esse nível, porque, cara, era eu e o Doug só antes, né, Aham. e ele manda áudio de 4 minutos, cara, Não, né, tipo o cara certo, né. assim, dando, sabe, porra, nem precisava, e essa atenção que vocês têm, muito obrigado, tá? A gente é eternamente grato pela Multiplier e vocês são a nossa principal referência hoje. E, meu, se a gente conseguir ser uma porcentagem,
pequena do que vocês são, pode ter certeza que a gente já vai ser realizado, tá? Assim, me dá uma responsabilidade gigante escutar isso, até porque toda empresa, nenhuma empresa é perfeita, né? A gente tem tanta coisa para melhorar, de processos internos, experiência de cliente. Eu, como líder, tenho que melhorar muito, a toda hora, né? Mas você falou assim, poxa, não é só pela Multiply, é pelas pessoas que vocês são. Cara, vocês estão lá pelas pessoas que vocês são. Os vídeos são magníficos, eu sou maluco, fico assistindo 2, 3 vezes o mesmo vídeo, assim, todo dia no final do evento, eu tô lá, bum, entrou o Sam Davis, eu sinto grave, sabe como é que eu sou, vê o detalhe, olha a trilha sonora, parabéns, mudou pra caramba, e agradeço a compreensão, porque as mudanças não são poucas, né? É, mas Mas, cara, não tem nada mais poderoso do que você ter orgulho de fornecedores que vocês têm. Vocês são nossos clientes e a gente tem orgulho demais, porque uma empresa poder escolher os clientes que atende é lindo, né? É. Mas assim, vocês, cara, não são só nossos parceiros core ali dentro, que colocaram os nossos vídeos ao redor de todo o nosso país e vários outros países, 20, 30 países talvez, que já viram os vídeos da Multiply pelo diferencial que vocês entregam, mas vocês nunca entregaram só o que a gente combinou. Vocês sempre entregaram mais. Sempre entregaram mais, cara. E isso eu considero não só lealdade, cara, mas humildade para aprender e fome para crescer. Então, obrigado muito, meu irmão. De coração. Agradeço essa turma aí maravilhosa, que sempre estão com a gente aí, a gente fica feliz demais. Vocês não, daqui a pouco o cara já chora aqui, né? O cara que é meio emocional, né, Chico? Mas, pessoal, esse era o episódio com o Chico Pirman. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Eu não sei, cara, com tudo que a gente aprendeu aqui, se o cara não deixar um like aí, né, e compartilhar todas essas informações, cara, tá errando, tá errando, vai ser demitido, né? Então, obrigado por assistir esse episódio até aqui. Até mais.